Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre abundantes em cada coração. Vamos dar prosseguimento ao plano de leitura anual da Bíblia. Hoje nós leremos 1 Samuel, do capítulo 21 ao capítulo 23. Capítulo 21. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Ameleque. Ameleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Ameleque: O rei deu-me uma ordem e me disse: Ninguém saiba por que te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal lugar. Agora que tens a mão, dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse-lhe: Não tenho pão como a mão, há porém pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: Sim, como sempre, quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos, se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Ameleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano de trás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leva, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: Não há outra semelhante, dama. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: Este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco, porque me trouxestes a mim. Faltava-me a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Capítulo 22. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ouviu Saul que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos, achando-se Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, tendo na mão a sua lança e todos os seus servos com ele. Disse a todos estes: Ouvi, peço-vos,
filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e vos fará todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos tenhais conspirado contra mim, e ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa por mim, e me participe que meu filho contra mim instigou a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: Vi o filho de Jessé chegar a Nob, a Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nob. Todos eles vieram ao rei. Disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e espada e consultaste a favor dele a Deus, para que se levantasse contra mim e me armasse ciladas, como hoje se vê. Respondeu Ameleque ao rei e disse: E quem entre todos os teus servos há tão fiel como Davi, o genro do rei, chefe da tua guarda pessoal e honrado na tua casa? Acaso é de hoje que consulto a Deus em seu favor? Não, jamais impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo de nada soube de tudo isso, nem muito, nem pouco. Respondeu o rei: Ameleque morrerás, tu e toda a casa de teu pai. Disse o rei aos da guarda, que estavam com ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não mo fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Volve-te e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada homens e mulheres, e meninos e crianças de peito, e bois, e jumentos e ovelhas. Porém, dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul: Fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte procura também a tua. Estarás a salvo comigo. Capítulo 23. Foi dito a Davi: Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Ameleque, fugiu para Davi, a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote:
traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E lhe disse: não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará, porém tu reinarás sobre Israel. E eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os ifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no outeiro de Aquila, que está ao sul de Gesimon. Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração e toca-nos, a nós, entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Ide, pois, informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é alto. 22. Ide, pois, informai-vos ainda melhor, sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície, ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens se foram no encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouvindo Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte, e Davi e os seus homens do outro. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul, porém este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Que o Senhor, nosso bom Deus, continue aplicando a sua palavra em nossos corações.